galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos começar aqui mais uma aula sobre propriedades químicas e físicas da água. Propriedades físico-químicas! E hoje vocês vão aprender sobre os estados físicos da água. Então vocês podem perceber que a água, ela possui algumas propriedades físicas que nós veremos mais a seguir. Mas o que dá para a gente falar da água? A água, ela é um solvente universal. A água, ela faz parte de praticamente 70% de todo o planeta. Sem a água, nós não teríamos capacidade de sobreviver. Nem nós e nem todos os outros seres vivos, porque toda a vida orgânica, ela depende aí da água para sobreviver. E você pode estar se perguntando, mas professor, até as bactérias precisam de água, até os seres vivos muito pequenininhos precisam de água? Sim, até os menores seres vivos, toda a vida orgânica, ela depende da água para sua existência. Então a água ela é um dos ingredientes mais poderosos, assim, mais fantásticos do universo. Por quê? Porque ela é responsável por dar disponibilidade de vida orgânica a um planeta. Então, um planeta que não só o nosso tem água, mas se, por exemplo, num outro sistema solar, num outro planeta, se for achado água, a probabilidade de haver vida é maior do que em outros planetas. E você aí, galera, não se esqueça de se inscrever no meu canal aqui, Biologia Animada para vocês. E também, gente, deixe um like, é importante, né? Você aí que está estudando em casa agora, nessa época tão difícil de pandemia aí, vamos fazer o máximo para aprender. E vocês aí podem aprender com muita facilidade assistindo aqui as videoaulas do nosso Biologia Animada. Tchau! Bom, a água é composta por duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Nós estamos falando um pouco sobre a composição química da água. E a água ela pode ser encontrada nos estados sólidos, líquidos e gasosos. Então a água ela tem aí uma envergadura de 105 graus, que permite aí a quebra e a sua reconstrução no seu estado líquido. A água é um dos elementos mais maravilhosos da natureza. Por quê? A água no seu estado natural, ela é líquida. A água no seu estado sólido, ela é sólida. E a água no seu estado gasoso, ela tem o formato de vapor. Então a água ela é um dos elementos mais abundantes aí do nosso planeta. A água no seu estado líquido, ela tem uma envergadura de 105 graus, que permite sua quebra e sua reconstrução. Então ela pode ser utilizada como solvente. Então os alimentos que são hidrofílicos, ou seja, aqueles elementos que se misturam com a água, ela tem a capacidade de dissolver, diferente dos elementos hidrofóbicos, né? Os elementos hidrofóbicos aí ela não tem aí a capacidade de dissolver. Mas o que pode se falar da água é que existem duas moléculas de hidrogênio unidas a uma molécula de oxigênio. Então o oxigênio aí ele é uma molécula mais o hidrogênio. A água ela desobedece algumas leis das físicas, né? Então a água no seu estado sólido ela endurece, ela expande. No seu estado gasoso, os elétrons ficam mais excitados, diferente do estado sólido em que os elétrons ficam letárgicos, mas no estado gasoso, pela excitação dos elétrons através do calor, a água ela evapora, e no seu estado líquido a água ela fica no estado que todos nós conhecemos. Então a água ela fica como solvente. Então tem aquele ditado, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? Porque a água, ao longo dos milhões de anos, ela aos poucos vai dissolvendo algumas estruturas, né? Por exemplo, estruturas muito duras como rochas, né? Então a água está lá batendo durante as eras geológicas, então cria aquelas cavernas.
submersas, subterrâneas. Então a água ela tem essa capacidade de ser aí um solvente aí universal. Lembrando que a água ela é um dos elementos mais abundantes aí do nosso planeta. Agora nós vamos ver algumas propriedades da água. Vou demonstrar para vocês algumas propriedades da água para vocês visualizarem melhor de como que a água ela trabalha. Vamos lá! Bom, aqui eu tenho fazer uma experiência com vocês para mostrar aí a capacidade da água, a capacidade hidrofílica da água. Então aqui eu tenho a água. Então estou pegando a água daqui e eu vou jogar ela aqui, ó. Ó, o volume está aumentando e vocês percebem, ó, que a água ela está se misturando no elemento, tá bom? Aí com isso a água ela se incorpora, ou seja, este elemento que foi uma laranjada que eu fiz para vocês, este elemento é um elemento hidrofílico, porque aqui você não vê separação da água, tá? Aqui eu tenho um óleo, que é um lipídio. Se eu pego a água e misturo, ó, o que vai acontecer, ó? Vocês veem aqui, ó, que a água ela não se mistura com o lipídio, ó. Ó, o volume aumenta, porque, segundo Lavoisier, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, e nós podemos perceber que aí há uma divisão entre os elementos. Então aqui vocês percebem que na parte superficial está o óleo e na parte inferior está a água. Ou seja, o óleo ele é um elemento hidrofóbico, tá? Ou seja, ele não se mistura com água. Posso misturar, ó. Vou misturar. Ó, apesar não há uma homogeneização. Então ele não se mistura. E é isso que define os óleos como materiais hidrofóbicos, tá? Porque eles não se misturam com a água. Outra característica da água é a tensão superficial, é a questão de adesão, né? O que é a questão de adesão? Então eu tenho aqui vou pegar uma gota de água, ó. E ela vai se aderir, ela se adere no material, tá? Ó. Então, ó, aqui vocês podem ver, ó, a gota, ela está aderida, então ela tem a capacidade de adesão. Essa gota é uma gota muito grande e ela obedece aí à lei da gravidade. Mas vejam só as gotinhas aqui na lente do óculos, né? Então ela está aderida, ó. Então aqui nós temos um exemplo de adesão, tá? Outra característica importante para falar sobre a água é a sua capacidade de coesão, ó. Então aqui eu tenho uma gota de água, ó.
Vocês veem como ela fica aderida aqui na ponta desta seringa, ó. Então ela está unida aqui, está aderida, ó. Se eu fizer um pouco mais de pressão, ó, ela vai até o material, até o substrato, ó. Então aqui nesse substrato, vocês conseguem ver a gota aqui, ó. Então é o seguinte, ó. A gota, ela tem a sua coesão, tá? Então a coesão é um fenômeno da água que permite a água manter este formato côncavo, tá? Ó, então aqui, ó, vocês veem a água côncava, tá? Isso aqui é a coesão. Então ela tem a questão da coesão. Outra característica legal para falar da água é a sua tensão superficial. A água, ela tem uma propriedade física, né, que é a tensão superficial. Então, se eu tenho algum material aqui, ó, por exemplo, a água, ela aqui, ó. A água, ela está aqui, ela parada, ela fica tipo um tapete. E quando eu insiro alguma coisa aqui, ó, ela tem aí a tensão superficial. Alguns insetos não conseguem quebrar esta tensão superficial, né? Então, ó, percebam, ó, como a água fica grudadinha aqui, ó, na ponta desta, na pontinha aqui, ó. Então a água, ela fica aderida, né? E isso se chama tensão superficial. Então, para alguns insetos, alguns seres vivos pequenos, eles usam a água como tapete. E se o inseto não for adaptado à água, ele não vai ter força para sair da tensão superficial da água. Então ela faz tipo uma rede. Ela faz tipo uma redezinha aqui, ó, ela cria uma rede e para alguns seres vivos fica difícil de quebrar ela, tá? Alguns lagartos, eles têm umas membranas interdigitais, ele consegue pegar e andar sobre a superfície da água, por quê? Porque ele aproveita-se da tensão superficial da água, tá? Bom, pessoal, aqui, ó, seguinte, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a água líquida aqui no esquema, ó, aqui foi um desenho que eu fiz sobre a água líquida, só para demonstrar, né, que essa propriedade de 105 graus, ela faz a hidrólise e ela dissolve e ela se incorpora nos elementos, tá bom? Então aqui é só para reforçar a ideia, água líquida é um solvente natural e universal, e ela também possui algumas propriedades físicas, ó, então vamos rever aqui, ó, como vocês viram lá no vídeo. A adesão, a água se adere a qualquer superfície desde que não seja hidrofóbica, tá? A coesão, a água se mantém no seu formato de gota, que é aquele formato côncavo lá que nós fizemos, tá? Aquele formatozinho côncavo. Ela também possui a tensão superficial, em que a água ela cria um delicado tapete e muitos seres vivos utilizam-se disso para seu habitat e a parte superficial de um lago, por exemplo, pode ser todo um ecossistema, né? Então aí, num tapete de uma água parada, de um lago, ali se torna, ali tem milhões de seres vivos microscópicos utilizando-se dessa tensão superficial da água, tá? Os insetos também, libélulas, mosquitos, como no caso dos pernilongos, né, o Aedes aegypti, a perna dele tem pelos hidrofóbicos também, e ajuda ele a se manter para fora da água, porque ele se aproveita da tensão superficial. E a capilaridade é o fenômeno da água subir contra a gravidade em um tubo oco e muito fino. No meu exemplo lá vocês viram a seringa como exemplo, mas na natureza o que vocês podem encontrar como exemplo? As raízes de plantas, as fibras também, tá? Então as fibras, por exemplo, a fibra de coco é um excelente condutor de água, porque a água ela preenche o interior do cano, porque ela usa essa ação de capilaridade e leva a água de um lugar para outro, tá?
Então as fibras de coco substituíram o xaxim, no caso dos vasos de plantas, e aí a água ela pode ser usada para fazer a irrigação. Em tech garden, a fibra de coco é muito utilizada também, porque a fibra de coco fica embaixo, onde tem contato com a água, e através da ação da capilaridade leva a água que está lá embaixo, leva até onde está a água lá na superfície. Né? Lembrando que um tech garden é uma mistura de concreto com uma mistura de concreto, né? Porque tem o tapete lá de concreto, embaixo tem água e em cima tem o jardim, né? E é utilizando essa ação, né, de capilaridade. Então o capilar ele é muito importante aí, é ele que permitiu aí com que as plantas fizessem aí a sua conquista terrestre. Mas não é só a capilaridade, tá? No caso de plantas, além da ação de capilaridade, nós também temos a questão do potencial hídrico, que nós abordaremos isso em uma outra oportunidade, não agora, tá? Agora a gente tem que entender somente essas questões da água. Então aqui nós temos a água líquida, e a água líquida ela é um solvente, e ela também pode ser hidrofóbica, ela pode não se misturar com elemento, como nós vimos lá no exemplo do óleo. Bom, agora aqui nós temos a água no seu estado gasoso. Então a água no estado gasoso, ela também é um solvente em potencial, desde que o gás esteja muito quente. E esse gás ele é utilizado na higienização de muitos materiais, né? Por exemplo, em casa vocês têm aquele aparelhinho lá que usa vapor para limpar a residência. Então você usa o vapor ele vai dissolver várias estruturas, várias sujeira incrustada ali, porque ele vai aquecer e a molécula ele vai penetrar lá na molécula, vai aquecer ela e ela vai ficar mais mole para sair do lugar. Então ele limpa muito e ele também esteriliza. Tá? No que ele esteriliza, os seres vivos ali considerados patogênicos não conseguirão escapar desta ação de vapor. Por isso que a limpeza com vapor dentro de casa, através desses aparelhos, potencializa aí a limpeza. Vocês ficam aí livres de bactérias, fungos e também de coronavírus. Aí que legal, né? Você utilizando o vapor para limpar a casa, você também está destruindo aí as moléculas desse vírus aí. Então, esse é a água no estado gasoso. Os elétrons ficam mais excitados e a água ela percorre aí, por causa da excitação dos elétrons, a água se evapora e ela vai lá para a atmosfera. Lá na atmosfera ela fica fazendo parte de lá, então ela fica mais ou menos assim, isso é uma representação gráfica de vapor, tá? E lá na atmosfera o vapor ele vai se juntar com outra molécula de água que está em formato de vapor e forma os seixos de água, tá? E aí esses seixos vão começar a aglomerar moléculas de água. No que ele começa a aglomerar molécula de água, a água começa a fazer a condensação. Um bom exemplo de condensação é quando vocês estão, ou a mãe de vocês ou o pai estão cozinhando lá na cozinha e tampam a panela. Depois você vê que em cima lá da tampa, depois que cozinhou, tá cheio de água. Por quê? O vapor de água foi lá, condensou, formou a gota de água, tá? A sublimação é um fenômeno que a água está no estado congelado e passa direto para o estado de vapor. Calefação é água líquida que passa direto para o estado gasoso, né, em uma chapa extremamente quente, né? Então ela forma aquela gota de água e ela fica percorrendo toda a chapa quente até ser evaporada ou até cair no chão. Né? Então é água líquida que vai diretamente para o estado de vapor. E a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, tá? Então aí nós temos as propriedades físico-químicas da água. A água como solvente, a água como não solvente, né? No caso do material hidrofóbico, a água no estado sólido, líquido e gasoso. Né? A água no estado sólido ela é muito usada aí para fazer sorvetes, né? A água ela tem muito uso comercial, ela está em todos os processos industriais de forma direta ou indireta. Então a água ela realmente é um elemento especial, por isso que nós temos que preservar o ambiente para termos água sempre de boa qualidade para poder beber. Né? A água também ajuda no metabolismo, nós vamos ver isso no decorrer das próximas aulas, né, deste curso aí. Então, gente, a água, pensem, a água ela é
muito importante, imprescindível à vida. Por isso que temos que conservar. Bom, pessoal, então aí chegamos ao fim de mais uma videoaula sobre propriedades químicas da água para você aí que está estudando, não está conseguindo, está em casa, está difícil. Seu professor está com muita dificuldade de passar algum conteúdo, vem para cá, se inscreva no meu canal, não deixe de dar o seu like, né? Então, vamos juntos caminhando, porque juntos vamos mais longe. E se você ama alguém, alguém da sua família, você não vai sair de casa, rapaz. Não sai de casa, menina. Fique em casa, porque quando você fica em casa, você protege aqueles que você ama, porque você não se torna aí um contaminante, né? Você não fica contaminado para contaminar as pessoas mais queridas e vulneráveis que estão lá na sua casa. Sem contar que o vírus também pega quem não é vulnerável. Então, fiquem espertos e até mais!